né, se a alimentação que a mãe faz está relacionada às cólicas do bebê, tá bom? Vou esperar só mais um minutinho e a gente já tá começando, porque esse é um tema que é muito desafiador, né, para toda a área científica e médica, porque é um dos relatos mais comuns, né, dentro do consultório de pediatria, e tem vários estudos, né, que tentam descobrir ou desvendar os fatores que a gente tem da cólica, que são vários, mas aqui hoje a gente vai falar especificamente sobre o momento da amamentação e o que você pode estar fazendo, de repente, na sua alimentação, para que você controle, então, esse sintoma que pode ser cólica, tá bom? Então, vamos começar. Sejam todas muito bem-vindas para o Mães de Peito, né? Aqui a gente monta estratégias nutricionais que possam efetivamente melhorar a sua vitalidade no pós-parto e reduzir os choros, né? Se você é nova por aqui, eu sou a Mirela Campos, sou nutricionista funcional, consultora em amamentação e vou guiar vocês nessa live de hoje, que é: posso diminuir as cólicas do meu bebê dependendo do que eu me alimento, né? Então vamos começar. Depois aí vocês vão me contando, quem tiver ao vivo, né? Lembrando que essa live não vai ficar gravada, né? Talvez a gente consiga disponibilizar depois, mas a gente não vai deixar ela gravada essa semana. As lives nem dessa semana, nem da semana que vem. Só esse lembrete, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos primeiro começar a identificar o que é cólica, né? A gente tem muitos fatores que levam a gente a entender quando um bebê chora de cólica ou quando um bebê chora por outro motivo, tá? Mas amplamente, o que significa a cólica? A cólica do bebê está amplamente relacionada com a imaturidade do sistema gastrointestinal desse bebê, principalmente com a parte intestinal. Então, a gente fala que o bebê, quando ele nasce, ele tem um intestino bem imaturo, né? O que significa esse intestino imaturo? O nosso intestino, né, ou das crianças, enfim, depois que você passa desse primeiro momento de vida, ele tem aquele monte de microvilosidade, né? E o do bebê, ele é hiperpermeável, né? Ele tem grandes espaços nesse intestino, né? E ele precisa amadurecer, maturar esse intestino para a gente efetivamente fechar esses espaços, tá? E uma das coisas que beneficia esse processo, a gente vai falar muito mais disso, obviamente, mas o que beneficia esse processo é o aleitamento materno. Independente de qualquer coisa, o aleitamento materno é o que mais leva esse bebê a ter a maturação desse intestino rapidamente, tá? Mas a cólica, a gente tem assim, dentro do consultório médico, toda mãe que chega e o bebê chora, ela, a primeira coisa relaciona para o pediatra que esse bebê está com cólica, tá? Mas a cólica, hoje a gente pode linkar alguns outros fatores que não só, né, esse problema, né, essa intervenção na microbiota intestinal, nessa desbiose, dessa hiperpermeabilidade intestinal, né? E o bebê pode chorar excessivamente por outros motivos também, né? Então, vamos linkar um dos motivos que pode, né, estar relacionado com essa cólica, né? Então, o choro pode ser entendido por cólica, né? O que mais pode ser entendido por cólica? É aquele contorcionismo que às vezes o bebê faz para fazer cocô, né? Os meus filhos, os dois faziam isso, né? Isso às vezes não é cólica, porque isso também está relacionado com uma imaturidade do sistema nervoso central, que essa desregulação, esse tempo, né, que o bebê ainda não consegue entender a regulação ali do esfíncter anal e ele se contorce efetivamente para evacuar, e isso pode ser relacionado à cólica. Existem bebês também que têm cólicas intestinais por processos alérgicos, né, que são os bebês APLVs ou bebês de múltiplas alergias alimentares. Eles têm essa cólica, sim, decorrente do processo alérgico, ou pode também ser essa cólica recorrente às vacinas de rotavírus, que alguns bebês têm essa reação, outras não, tá? Então é muito amplo a gente falar, mas a vacina ela pode detectar depois de um tempo esse processo de cólica, tá? E existe, né, dentro da medicina, um critério específico que todos os pediatras deveriam estar aplicando para
para entender se aquele choro excessivo do bebê é cólica ou não é. Então, é um critério de Wessel, né? Se eu não me engano, o estudante é Wessel. O que ele fala? É um critério, né, que a gente tem, na verdade, são 2 formulários que, né, as mães acabam preenchendo, né? Nesse estudo foi preenchido. E no final do formulário, eles conseguiram, né, fazer a equiparação e comparar e chegaram a um diagnóstico bem simplificado, né? Que bebês que choram mais de 3 horas por dia, não 3 horas seguidas, né? Se você somar o tempo de choro, mais de 3 horas, mais de 3 vezes por semana, essas 3 horas permanecerem mais de 3 vezes por semana, por mais de 3 semanas, a gente classifica esses choros como cólica, tá? Porque choros podem ter, né, ser advindo de outros processos, mas como cólica, esse é o critério utilizado hoje dentro do ambiente científico para definir se é cólica ou não, tá? Eu tô olhando aqui a colinha para não esquecer de falar nada. Bom, e aí o que acontece? Então, é muito claro como a gente confunde e a gente começa a pensar, né? E todo mundo que está à nossa volta começa a colocar algumas coisas que pode estar acontecendo que pode gerar aquela cólica, né? Tem várias coisas. E a primeira coisa que todo mundo fala, é porque você comeu X coisa. É porque você bebeu tal coisa. É porque você bebeu e comeu tal coisa. Então, tem muita gente que vai falando pra gente o que comeu, né? A avó fala, não come brócolis, porque brócolis dá gases e dá cólica. E aí o pessoal da APLV, né, quando vê quem tem filhos, né, com APLV, que foi o meu caso também, eu tinha essa mania de olhar um bebê chorando muito e falar, esse bebê não deve estar indo legal com derivados de leite e coisa e tal, né? E eu já fazia esse pré-julgamento que o bebê podia estar desenvolvendo uma PLV, né? E aí eu tive uma paciente também, né, que começou a tirar tudo da alimentação dela, gente. E essa história, né, ela foi muito divisor de águas pra mim no meu trabalho, porque ela me ligou, assim, super desesperada, a gente ouvia, né, na voz, ela falava pra mim assim, eu não te conheço, você foi indicada por tal pessoa, essa pessoa falou que você poderia me ajudar, e se você não conseguir vir na minha casa hoje, eu desmamo esse bebê. Gente, assim, juro, foi assim, eu sentia na voz daquela mulher aquele desespero, né, de não querer desmamar o filho, mas ao mesmo tempo não saber mais o que fazer, né? E aí, quando eu cheguei na casa dela, assim, fui no mesmo dia, né? Eu não me lembro se eu tive que desmarcar a agenda de consultório ou se eu tava com a agenda e consegui encaixar ela ali. E aí, gente, quando eu cheguei, essa mulher não comia nada. Ela não comia nada, ela comia abobrinha, tá? E aí, assim, existia um diagnóstico, né, de alergia no bebê, mas o primeiro diagnóstico que ela teve foi o primeiro que eu também tive, que era de N alimentos. E aí, ela tirou tudo. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, vamos começar, tá? Aí, melhoramos o posicionamento, a pega do bebê, né? Eu acabei fazendo com que ela voltasse gradativamente a perder o medo de comer e voltasse efetivamente a comer os alimentos que ela tinha deixado de comer. E aí, assim, a gente conseguiu manter a amamentação, acho que dele... Eu conversei a última vez com ela, ele tinha 1 ano e meio, ele ainda estava mamando. Foi muito bacana. E, assim, depois ela foi numa alergologista, né? Que pra mim é uma das melhores. A alergologista falou, nossa, que bom que você voltou a comer, perdeu esse medo, porque realmente não era tudo isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente escuta o que a gente pode ou não pode comer, para também não restringir demais a nossa alimentação, tá? Porque eu já ouvi de tudo, gente. Já ouvi que não pode comer ácido, que você tem que deixar de comer alimentos ácidos antes do final do 3º trimestre, né? Já ouvi a questão do brócolis, do repolho e tudo. Já ouvi a questão do leite, que é uma questão verdadeira, mas para alguns, né, nem para todos os bebês, mas para alguns bebês ele realmente é verdadeiro, tá? Bom, e aí, né, gente? Qual que é a questão principal? Então, eu vou contar pra vocês, depois eu vou deixar lá no canal do Telegram,
Esses enunciados para esses artigos são 2 artigos, um é australiano e o outro artigo é americano, né? Que falam de algumas coisas da alimentação da mãe que pode interferir e levar a um processo de cólica. Existe um artigo que eu acredito ser mais antigo, né? Assim, não é mais antigo, é de 2003, né? Que ele realmente fala que os produtos lácteos, eles podem sim levar a um aumento da cólica no bebê, mesmo ele não tendo diagnóstico de alergia, tá? Então, isso eu também vou explicar, vai ser uma das bases que a gente vai usar para essa live, pensar nessa questão dos lácteos em bebês que não têm diagnóstico de alergia, tá bom? Outra questão que a gente está falando muito hoje na comunidade científica é sobre food mumps. Food mumps nada mais é um nome esquisito, né? Mas é para identificar, olha, eu já mexendo no cabelo. É para identificar os alimentos que aumentam a produção de gases para aquelas pessoas, né? São fibras, na verdade, o food mumps são as fibras, né? Por exemplo, o food mumps do feijão, né? Que quem come feijão às vezes relata, nossa, aumentou muito os meus gases e tal. E o food mumps são essas fibras. E para aquelas pessoas que estão com uma disbiose, uma desregulação intestinal, dá sintomas de cólica na própria pessoa. Talvez daí que veio aquela ideia que a avó falava, olha, você não pode comer brócolis ou não pode comer repolho, porque se der gases em você, vai dar gases no bebê também, tá? Então, existe um estudo, esse estudo australiano, de 2017, que faz esse relacionamento, né, da cólica do bebê com os food mumps, tá? E depois a gente vai explanar isso melhor. E tem esse outro, que pra mim é um dos, né, um dos temas que eu tô mais gostando de estudar nesses 2 anos, né, que dera eu conseguir estudar esse tema 4 anos atrás, 7 anos atrás, que é sobre ciclo circadiano do bebê e cólica, né? Então, existe um estudo relacionando o ciclo circadiano do bebê, né, com os níveis de melatonina e cortisol, que são 2 hormônios que regulam o dia e a noite, e que esses hormônios também estariam relacionados a melhor controle, né, menos choros do bebê, né, quando eles passam, né, então os estudos são feitos passando o critério de Wessel. Ah, tá, entrou pro critério, possivelmente esse choro é de cólica, beleza. E aí eles vão estudar se aquela intervenção nutricional, né, depois de um tempo, geralmente eles fazem o estudo que esse do food mumps e esse da melatonina foram de 7 dias, né? Então, assim, pra gente pensar em que 3 meses de cólica é terrível, 7 dias, gente, eu faria qualquer coisa para 7 dias sem cólica. E aí, ele começa a mostrar que essa intervenção de 7 dias diminuiu em 2 terços, né? Você tinha lá, acho que 120 minutos, 130 minutos de choro, e isso acabou caindo para 30 minutos de choro, sabe? Então, é uma queda muito abrupta em 7 dias, né? Então, eles conseguem fazer esse link dessa alimentação materna com esse controle de food mumps, nesse caso, mostrando que é passível sim de a gente melhorar a nossa alimentação e efetivamente melhorar a repercussão no bebê, na melhora, provavelmente na maturação desse intestino mais rapidamente, tá? Gente, só um parênteses. O bebê, ele vai melhorar, essa maturação intestinal, ela vai acontecer, tá? Ela pode ser mais rápida ou mais lenta. Quando que você deixa ela mais rápida? Durante o processo de amamentação. Todo mundo que amamenta vai acelerar a maturação intestinal do bebê. Ponto. Isso é fato. O que ainda você pode acelerar? Se a sua alimentação for compatível com essa questão de cólica, tá? Você também ainda pode acelerar. Existe um estudo que eu li não faz muito tempo, é um estudo que mostrou que crianças que tinham cólicas tinham um certo tipo de bactérias intestinais que não são próprias de recém-nascido, tá? E eram bebês que eram amamentados exclusivamente. Então, assim, pelo leite materno, a gente consegue transferir bactérias do próprio corpo materno, né, para o leite, e essas bactérias vão para o bebê. Geralmente são lactobacilos e a classe de Bifidobacterium, vocês não precisam saber esse nome, mas só para entender que são bactérias boas
que estão presentes no nosso intestino e que são altamente transferidas para o bebê. Além disso, o nosso leite também carrega o pré-biótico, que é a comida, né, dessas bactérias. Então, quando você joga a bactéria, você joga a comida, ela prolifera lá e vai ganhando corpo. E é essa quantidade de bactéria aumentando no intestino do bebê que vai melhorar essa permeabilidade, essa mucosa do bebê, fazendo com que ele chegue à maturação intestinal mais rápido, tá? E o que falava nesse estudo? Que a transferência, né, de bactérias foi de lactobacilos, foi de bifidus, mas também foi de uma bactéria patogênica, né? Que no caso era Escherichia coli, né? Que é a E. coli que a gente tem no intestino. Mas ela não é, assim, normalmente transferida e tão povoada no intestino do bebê. Provavelmente, né, eles dão esse tipo de tese, né, que provavelmente a mãe tinha uma população muito grande de E. coli e que possivelmente pode ter transferido para o bebê, tá? Então a gente tem que tomar. Também eles falam, né, da tese de que de repente, né, vivia o local ali não era de saneamento básico tão aprofundado, mas que eles encontraram então a E. coli no bebê que era exclusivamente amamentado, tá? E isso pode ter vindo do corpo da mãe, porque ela tinha essa desbiose. E aí, como o estudo se relacionava com cólica, eles relacionaram então ao aumento da população de E. coli com o aumento de cólicas no bebê, tá? Bom, esse é mais um fator que a gente achou bem interessante. E aí, voltando um pouquinho no fator do ciclo circadiano e hormônios de estresse, né? Que esse estudo está sendo muito amplamente divulgado na comunidade científica, tem muitos estudos vindo aí, falando que quando a gente melhora o ciclo circadiano desse bebê, que também se dá exclusivamente pela amamentação, a gente pode reduzir também os sintomas de cólica. Mas ele dá uma observação nesse artigo que esse ciclo circadiano do bebê, né, que é relacionado à amamentação, então, né, você capta os nutrientes da mãe para melhorar esse ciclo circadiano do bebê, mas se a mãe tiver isso deficiente com ela, você não consegue fazer esse link, né, melhorar esse ciclo circadiano, né, diminuir o estresse do bebê, porque é da mãe que ele capta isso, e a criança pode desenvolver mais sintomas de cólica, tá? Então, assim, gente, quem tá aí, vocês conseguem entender que a importância, né, da alimentação da mãe, ela vai interferir diretamente, né, no amadurecimento desse intestino do bebê e nos ritmos fisiológicos que esse bebê vai ter para diminuir os choros de cólica, tá? Isso é um fato. Lógico, todo leite materno faz isso, Mirella? Todo leite materno tem a possibilidade de fazer isso. O leite materno, ele é um alimento que ele tem, se a gente olhar ele macro, né, você pode olhar ele com todos os nutrientes específicos, mas ele é mutável, dependendo do que eu tenho no corpo da mãe. Então, eu vou dar um pequeno trato aqui também. O que acontece? Eu acabei de ler um artigo também falando sobre cólica, já que a live de hoje ia ser cólica, que mostrou que mulheres que estão acima do peso no pós-gestação, ou mulheres que tiveram diabetes gestacional ou mantiveram a resistência à insulina, né, que é aquele parâmetro que o obstetra pede, né, para ver a glicemia e tal, conseguiram manter isso mais alto, elas secretaram no leite mais, a gente chama de citocinas, tá, gente? Mas eu vou tentar achar um termo mais fácil de se entender. Elas acharam micromoléculas inflamatórias no leite materno. E o que aconteceu? Quando essas moléculas microinflamatórias saíram do leite e foram para o intestino do bebê, acabaram também inflamando um pouco mais essa microvilosidade intestinal, fazendo com que a maturação demorasse mais tempo, tá? Então, é sim importante você olhar para a sua alimentação, para você reduzir as cólicas do bebê, para que você chegue a uma vitalidade melhor nesse pós-parto, tá? Porque o bebê chorando, gente, eu já passei por isso 2 vezes, acho que quem tá aí, a Fer também já passou 2 vezes, a Van também, a Uli tá de primeira vez, né? Então, assim, a gente tem que olhar para nossa alimentação.
tá? O leite materno, ele é perfeito, mas ele pode ser super perfeito se você der um upgrade na sua alimentação, tá? Então aí a gente vai falar um pouquinho, eu tenho até uma folhinha que eu fiz, falei, gente, eu tenho tantas coisas para falar sobre cólica e alimentação que eu não sei por onde começar e qual que eu vou selecionar. Mas eu acabei selecionando uma que para mim é a mais importante, tá? Quando a gente fala de cólica, né, esse negócio do food maps eu vou deixar para outro horário, para outra parte. Mas quando a gente fala de cólica, né, a gente tem que lembrar que a gente também, como pessoa, pode desenvolver um quadro de cólica. É que a gente já sabe como tratar, já sabe o que tem que fazer e vai fazendo, não é? E aí, quando a gente vai ver a cólica do bebê, a gente tem que começar a pensar naquela cólica, tá? Como que eu posso estar ajudando meu filho a diminuir a cólica? Sabendo que o bebê, a gente não pode dar nada pro bebê se ele tiver em aleitamento materno exclusivo ou mesmo em uso de fórmula, tá? O bebê não pode tomar chazinho de camomila, não pode tomar chá de erva doce, chá de funcho, chá de nada, tá? É só leite materno ou fórmula. Se estiver usando fórmula, tem que estar acrescentando um pouquinho de água, mas só, tá bom? E aí, o que eu quero que vocês pensem comigo? Quando a gente fala, vamos usar o extremo do bebê alérgico, né? Quando o bebê, ele é alérgico a leite de vaca ou alguma outra proteína, né, geralmente animal, o que acontece? Quando essa macromolécula proteica cai no intestino dele, entra, né, cai na corrente sanguínea e vai ter os efeitos alergênicos todos. E aí, se a gente pensar o seguinte, ó, vamos supor que a mãe, né, de alguma forma, tem uma permeabilidade intestinal, uma disbiose bem instalada. O que significa isso? Que ela teria, né, não nesse ponto, mas um intestino que tá lá, em vez de estar com as microvilosidades todas bonitinhas, ela estaria com, né, fissuras nessa microvilosidade, que é o que a gente chama de disbiose, que é igual o bebê tá. Só que no bebê é diferente, tá, gente? Mas só pra gente ter uma noção. O bebê também tem furinhos no intestino, microfurinhos, né, entre as células. E os adultos também pode ter. Do bebê é um pouco, né, mais acentuado, do adulto não tanto. Mas aí vamos supor que a gente comeu um alimento rápido, né? A gente mastigou pouco, a gente tomou muito líquido após essa refeição, a gente não tomou chazinho para ajudar na digestão, né? Esse alimento chegou muito íntegro nesse intestino. A gente já veio de uma gravidez onde aconteceu várias alterações, né, fisiológicas e microbiológicas no nosso intestino, né? E aí a gente tá com o intestino meio desregulado ainda, mesmo porque do pós-parto a gente fica um pouco obstipada, se for na cesárea ou se for às vezes no parto normal. E aí eu desregulei o intestino. E aí eu fiz essas microfissuras. Aí eu comi uma macroproteína, não mastiguei e tal. Essa macroproteína entrou no meu sangue. Entrou ela inteira, grandona. Em vez de ela entrar pequenos pedacinhos, digeridos, bonitinhos, ela entrou uma proteína grandona no meu sangue, tá? O que aconteceu? Essa proteína pode efetivamente cair no leite materno, né? A gente tem macromoléculas que podem estar entrando nesse leite materno. Lógico, existe a glândula que pode filtrar, mas ela também não filtra tudo, tá? Pode entrar macromolécula. Se essa macromolécula entrou do meu intestino, foi pro meu leite, ela vai cair no intestino do bebê. E quando ela cair no intestino do bebê, ela vai dar uma pequena inflamada ali. Por quê? O sistema imunológico também é responsável por fazer esse controle da dor, esse controle da inflamação. E o bebezinho tem o sistema imunológico muito imaturo ainda, né? Então, quando a gente comer alguma coisa, se a gente tá com desbiose, possivelmente a gente possa estar passando alguns macronutrientes, né, macromoléculas para o nosso leite, e isso pode estar piorando as cólicas do bebê. Eu tenho uma paciente que eu tô atendendo, ela é mãe de gêmeos, e aí desde o começo ela teve alguns probleminhas com o bebê durante a amamentação e tal, e ela reclamou pra mim, olha, eles são muito assados. Aí eu falei, olha, Fer, vamos começar a tirar um pouquinho de leite, né, e derivados, e ver se isso melhora um pouco. E aí ela falou pra mim, não, tá melhorando, beleza. Aí depois de um tempo, a gente ficou um tempo sem se falar, e eu falei, e aí, como é que tá? Nossa, a Mirella piorou muito, né?
E aí eu fui no pediatra, o pediatra falou pra mim, tira tudo que é de leite. Aí ela falou, tirei de vez, tirei tudo, 7 dias depois eu não consumia mais nada de leite. Nada. Ela não precisou fazer tanta restrição, como traços e nada disso, mas ela só não comia alimentos que tinham leite. E ela falou, foi 2 dias e aquela assadura sumiu, porque ela não sumia nem com pomada. Então você imagine, às vezes a gente acredita que não, né? Mas a criança não precisa ser alérgica. Ela pode estar só com o processo inflamatório instalado, mesmo ingerindo leite materno exclusivo, porque alguma coisa está passando da nossa alimentação para o nosso leite, que vai influenciar no leite do bebê. Então, gente, é de extrema importância vocês pensarem na saúde do intestino de vocês, né? Porque o intestino é por onde vai entrar macromoléculas, é onde vai gerar, né, alguma reação imunológica que pode levar a ter no nosso sangue mediadores inflamatórios que podem passar para o leite materno e podem ter reflexões no intestino do bebê, dificultando essa maturidade e aumentando os sintomas, tá? Então, a gente precisa pensar, tá? Tem muita gente que fala, não acredito nisso não, né? Porque meu primeiro filho não tinha cólica, eu comi um monte de porcaria, e, né? Que bom que ele não teve, tá? Mas tem crianças que são mais sensíveis a esse tipo de alimento. Então, a gente tem que olhar para o que a gente está fazendo. Porque eu posso fazer a mesma coisa hoje. Você pode fazer a mesma coisa, só que amanhã nada vai ter mudado, tá? O nosso intestino, ele tem a capacidade de se regenerar a cada 7 dias, né? Por isso que os estudos mostraram que eles fizeram intervenção a cada 7 dias. Eles fizeram intervenção por 7 dias nas mães e elas relataram diminuição de 2/3 no tempo de choro. Porque essa renovação do epitélio intestinal nosso é muito rápida e vai influenciar no intestino do bebê. Porque se o bebê estiver recebendo uma alimentação bacana, que já é o leite materno, se esse leite materno vier ainda carreado com um monte de células bioativas, se você colocar um monte de probióticos bons ali que vem, porque o probiótico vai vir do seu corpo, né? Então, se o seu intestino tá com microfissuras, se o seu intestino tá com desbiose, você também vai mandar para ele bactérias patogênicas, né? O seu leite remete à sua saúde intestinal também. O tipo de microbiota que você tem no seu corpo, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, tá? Tem um outro estudo também que relata a questão das gorduras, né? Que pode estar influenciando. Então, por exemplo, para a gente ter a maturação do intestino do bebê boa, a gente precisa ter um tipo de gordura, que são os ácidos graxos de cadeia curta, não precisa saber esse nome. E eles verificaram que mulheres que estavam sobrepesos ou diabéticas tinham esses ácidos graxos, né, essa gordura de cadeia média a longa. Então, era essa gordura, né? Então, quando você vê a composição do leite materno, ele tem lá a proporção de 30 a 40% de gordura. Mas qual é essa gordura? É gordura de ácido graxo de cadeia curta ou de média e longa? Porque é ela que vai interferir em qual bactéria eu vou colocar no intestino também do bebê, tá? Então, sim, né? Se você tá aí, conversa comigo, fala se você achou que sim, a nossa alimentação pode influenciar no bebê, né? Nessa cólica do bebê, e que isso a gente pode melhorar, né? É passível de a gente melhorar. Lógico, tem N técnicas, né, pra gente melhorar a cólica do bebê. Tem essa técnica que eu falei pra vocês, que é super estudada hoje, que é a questão do ciclo circadiano do bebê para redução de cólica. É ótimo, né? Tô vendo a Fer aí também, a gente já tem estudos sobre quiropraxia, né, Fer? Falando na redução de cólica. Tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, mas eu acredito muito no potencial da alimentação, gente, porque tá aí, tá disponível pra gente. Ai, Mirella, mas é difícil mudar, porque assim, eu fico com o bebê o dia todo no meu colo, né? O bebê chora o tempo todo. Eu não tenho tempo de cuidar da alimentação. Gente, olha só, se você cuidar da sua alimentação
impreterivelmente, depois de 7 dias, o bebê vai chorar menos, tá? E aí, você vai ter uma vida com mais vitalidade. Além de você já ter melhorado a sua alimentação e ter mais vitalidade, você já vai diminuir o choro do bebê. Quando você melhora a sua alimentação, você melhora esse ritmo de cólica dele, né? E você efetivamente vai melhorar a sua vitalidade. Então, depois de 7 dias, que é esse tempo de renovação do nosso intestino, se feito tudo bacana, você já vai ver muita diferença, gente. Eu sei que no começo é difícil a gente sair de um lugar que a gente tá, que é um desconforto, né, da nossa zona de conforto desconfortável. A gente tem até medo de sair da zona de conforto desconfortável. Não tá legal, mas eu não tenho tempo, vai ser muito difícil, eu não vou ter como, né? Mas quando você começa a sair, faz esse teste, né? Come 7 dias diferentes. Come 7 dias com alimentos naturais. Eu nem vou falar para vocês comprar XYZ de alimentos, tá? Se você, em 7 dias, desafio lançado, tá? Dia 12. Se você, 7 dias, tenta comer somente alimento de verdade. Tenta comer somente alimento que você não desembale, tá? Se você quiser agora ir cozinhar, jogar uma mandioquinha na água e comer essa mandioquinha para saciar sua fome, vai estar lindo, tá? Você não precisa fazer, ó, igual eu aqui fiz um blaster suco, é um suco verde, tá, gente? Não tá tão verde porque tinha pouca cor. Mas você não precisa fazer uma alimentação. Vamos começar do básico. Porque a gente tem que enxergar um degrau por vez, tá? Um degrau por vez. Porque se você imaginar tudo que você precisa fazer e quiser fazer isso hoje, a gente surta e não faz nada. Então, sabe aquela história de só por hoje? Só por hoje eu não vou comer nada industrializado. Só por hoje eu não vou abrir aquele pacote de bolacha. Só por hoje eu não vou tomar refrigerante. Aí no dia seguinte você reafirma esse compromisso com você, esse comprometimento, tá? Faz isso por 7 dias, meninas. E vocês vão me contar aqui depois como mudou, tá? A gente ainda pode falar dos food maps, a gente ainda pode falar dos probióticos na alimentação da mãe, na alimentação do bebê, né? A Van, não sei se tá aí ainda, né, Van? Que eu tenho os artigos, né, sobre aquele remedinho, não é remédio, né, porque é um probiótico que a gente dá pro bebê, né? Então, assim, será que ele é tão efetivo? Quem viu aí diferença no bebê quando deu aquele remedinho amarelinho? Né? Não vou falar o nome, que é um probiótico para bebê. Mas existem estudos relatando que você tem mais eficiência no processo de cólica quando você dá para a mãe desse bebê. Quando você dá para a mãe aquele probióticozinho, pode ser melhor do que você dá direto no bebê. Falou aí, Ivan, né? Eu não posso falar, mas vocês podem. Então, assim, às vezes, eu tive essa experiência, eu sei que a Van também teve, que quando você dá esse remedinho, parece que a cólica piora muito. E aí eu vou me alongar um pouquinho mais, porque até no adulto, quando você quer tratar a desbiose de um adulto, você não pode começar colocando probiótico, porque você enche os intestinos de gases. É super babado, sabe? Você enche de gases o intestino, então você não começa por aí. Você começa fechando as microvilosidades, tá? Então, o que eles mostram, né? Alguns estudos mostram que se você tomar esse remédio à mãe, né? É melhor do que você dar direto na boquinha do bebê. A mãe que amamenta, né? Porque aí você vai transferir ele pro bebê e você vai criando, né? De forma lenta e mais gradual, né, essa microbiota dele, e você vai automaticamente, junto com o aumento da microbiota, você vai melhorando essa parte, né, essas microvilosidades, vai melhorando as junções entre as células, tá? A gente chama time junctions, né, se eu falei certo. Que são essas junções entre uma célula e outra, que elas vão se abrindo quando tem desbiose. E o do bebê é bem aberto. Então você precisa fazer isso. Pra você não passar a micromolécula, você precisa juntar. E o do bebê é muito aberto, então às vezes você dá um monte de probiótico e o bebê vai reclamar ainda, tá? Então precisa, eu vou soltar um desafio. 7 dias, né? Olha eu já. 7 dias, né? Desbiose tem sintoma, Ulin. A gente sente, ó, vou falar alguns, tá?
Gases intestinais da mãe é um sintoma. Quando você tem eructações, né? Você acabou de comer, não demora muito, você começa a arrotar, tem dor. Sensação de empachamento. Ai, comi só salada, mas parece, nossa, né? Aquela sensação de que a barriga tá crescida, né? Que você ficou grávida de novo, né? Ou comi alguma coisa, a gente sabe que às vezes quando a gente come, eu, por exemplo, sei muito o que me faz alterar meu processo de desbiose, que são massas, tá? Se eu comer massa, eu pareço barriga de grávida, tá? E eu amo massa. Geralmente o alimento que você mais ama é o que te causa mais desbiose. Depois a gente conversa sobre isso, porque tem uma relação fisiológica e imunológica com essa relação. Mas você sente aquela distensão abdominal acontecer na hora, tá? E pode dar constipação ou diarreia, tá? Se vocês quiserem depois, lá no grupinho do Telegram, eu mando pra vocês a escala de Bristol. Não sei se as meninas têm. Mando lá no grupo do Telegram a escala de Bristol pra vocês verem. Que é olhar as fezes. A gente tem que evacuar e olhar as fezes. A escala de Bristol, ela é a escala assim mais rápida pra gente ver, não, tá legal ou não tá ruim, tá? E mais esses outros sintomas, tá ok? Então, essa semana o desafio é fica sem industrializados. Não abre pacotinho, nem pacotinho de pão de forma integral, 7 grãos, ômega, não sei das quantas. Vamos tentar, tá? E daqui 7 dias, gente, que a renovação do epitélio intestinal é outra história, tá? Pra você e pro bebê, tá bom? Então, essa foi a live de hoje, meninas, falando sobre que sim, respondendo a pergunta, se a gente melhorar a nossa alimentação, é muito possível que o bebê melhore as reações de cólicas e choros, tá? Porque através do leite materno que ele faz essa regulação do epitélio intestinal, tá bom? Sim, dona Uli, sem pão. Ou faz um bolo, ó, se você fizer um bolo de forno, faz em casa um bolinho. Eu fiz hoje, né? Porque aqui a gente também não come nada industrializado, pelo menos excluir o máximo que pode. E aí eu fiz um bolinho de banana em casa e é isso, tapiou, entendeu? Faz um bolinho em casa, faz uma, sei lá, uma tapioquinha, faz umas panquequinhas, né? Tudo feito em casa. Se você quiser fazer o pão em casa, também pode. Só não pode ser o pão compradinho no supermercado, tá bom? Então, meninas, sim, né? Vamos tentar melhorar essas cólicas, né? Tenta, né, também o que a gente passou na live de sábado, que é o Me Pratica, né? Colocar os chás vai ser muito interessante, né? Comer vegetais verdes bem escuros é muito interessante por conta de ele ter, né, ali as propriedades de vitamina C e complexo B, que ajuda muito a melhorar esse microintestino. E aí, assim, alimentação de verdade, né? Não precisa ser nada mirabolante. Lógico, dá pra gente fazer algo mirabolante no momento X pra acabar ali agora? Dá. Mas se você quer começar, começa por isso. Alimento de verdade, tá bom? Então, essa foi a mensagem da live de hoje. Amanhã a gente tem uma nova live às 16h15. Só eu não me lembro o tema, mas amanhã estamos aqui novamente, tá bom? Um beijo para todas, meninas. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês apliquem. Se tiver dúvida, escreve no direct. Um beijão para todo mundo e a gente se vê na próxima live.